Olá a todos que assistem o nosso canal. Eu sou Eduardo Rodrigues Gonçalves, advogado especialista em Direito do Trabalho, e no vídeo de hoje nós vamos falar para você sobre as verbas recebidas pelo empregado durante o contrato de trabalho, verbas que integram o seu salário e todos os direitos que envolvem esse assunto. Então, vamos lá. A remuneração que um trabalhador recebe após um mês de trabalho pode ser composta aí na prática por várias verbas. Farão então parte da remuneração, além do salário em si, todas as verbas que a lei confere caráter salarial e também aquelas verbas que decorrem do ajuste individual entre empregador e empregado, quando tiverem aí na prática um caráter habitual e de contraprestação ao serviço desenvolvido pelo empregado. É certo que sobre as verbas que integram a remuneração do empregado, incidirá sobre elas o valor recolhido a título de recolhimento previdenciário para o INSS, bem como para os depósitos fundiários decorrentes do Fundo de Garantia, o conhecido FGTS. Além de servir também como base de cálculo para horas extras laboradas, para descanso semanal remunerado, conhecido aí como DSR, também com relação ao 13º salário e as férias do empregado. Ou seja, quando um funcionário sai de férias, por exemplo, a ele deve ser pago a remuneração que ele por costume recebe, levando aí em consideração eventuais horas extras habituais, adicional noturno, por exemplo, etc., entre outras verbas. Entre as parcelas que compõem a remuneração do empregado está, por exemplo, a chamada comissão. A comissão é o pagamento de percentual sobre o valor do negócio que o vendedor efetua. E por se tratar aí de uma modalidade de retribuição condicionada ao serviço realizado, quer seja a venda, né? Trata-se aí de uma típica prestação salarial. No caso da comissão, é possível haver na prática o pagamento de um salário fixo mais um percentual. Como também o salário pode ser só por comissão, integralmente, sendo garantido aí, né, sendo esta a hipótese, dá a garantia do pagamento mínimo do piso salarial da categoria. Ou não havendo um piso salarial mínimo da categoria, é assegurado o pagamento do salário mínimo vigente à época do pagamento. Sobre comissão, também é muito importante que saibam que a maioria dos tribunais do nosso país não aceita o desconto do pagamento do funcionário quando houver aí o inadimplemento dos clientes. Se o empregado tiver aí feito realizado a venda de forma correta, justa. Assim, o não pagamento pelo comprador, quer seja aí, né, o consumidor, não retira o direito do empregado às comissões, visto que o risco da atividade econômica é do empregador, não podendo jamais o funcionário suportá-lo. É que na prática a gente vê muito acontecer o seguinte: o vendedor ganha comissão, e aí depois quem comprou dá um calote, não paga. E aí vai o patrão e desconta do empregado. Então estou explicando para vocês que essa situação não é possível. Outra parcela que pode integrar o salário do empregado são as chamadas gratificações. As gratificações são aquelas concedidas pelo empregador de forma espontânea ao empregado em reconhecimento ao trabalho prestado. Se a gratificação for eventual, em razão aí de um evento específico,
não terá ela natureza salarial por não estar presente aí o requisito habitualidade. Agora, se houver constância no pagamento da gratificação, ainda que o empregador pague por vontade própria, a gratificação passará então a integrar o salário. É certo que temos aí, na prática, diversos tipos de verbas pagas ao empregado decorrentes do contrato de trabalho. Neste sentido, temos também, além da comissão que falamos há pouco e da gratificação, temos as utilidades, ou também conhecida como salário in natura, que nada mais é do que aquilo pago ao empregado em bens ou qualquer outra coisa que seja diversa de dinheiro. Para integrar o salário, as utilidades que acabei de explicar precisam aí na prática preencher alguns requisitos. Para começar, é importante que saibam que, em hipótese alguma, o pagamento pode ser feito com bebidas alcoólicas ou outras drogas nocivas aí ao ser humano. Outro ponto é que a utilidade deve ser fornecida de forma gratuita, habitual e deve ser fornecida em caráter contraprestativo, ou seja, pelo trabalho realizado e não para o trabalho. Por exemplo, para que compreendam melhor, roupas que o funcionário ganha como um agradecimento pelo esforço exercido são consideradas aí uma gratificação, que se forem dadas de maneira habitual, terão que integrar o salário. Diferentemente do uniforme fornecido para o desempenho do trabalho. Esse aí já não tem como integrar salário, porque é para o desempenho do trabalho. Será preciso ainda verificar caso a caso para saber os valores devidos nessa integração. Contudo, o salário não pode ser integralmente pago em utilidade, sendo que a lei assegura que pelo menos 30% do salário deve ser pago aí em dinheiro. A lei traz ainda exemplos que não podem ser considerados gratificações e que assim, portanto, não integram na prática o salário do trabalhador. São exemplos: educação, transporte, assistência médica, hospitalar e odontológica, seguro de vida e de acidente e a também conhecida como previdência privada. Por fim, há que se falar um pouco para vocês aí que temos também os chamados adicionais. Os adicionais se dividem aí em adicional de hora extra, que são aquelas horas laboradas aí após o término da jornada contratual, horas estas pagas com acréscimo de 50% sobre a hora normal. Temos também aí o adicional noturno, previsto para os trabalhadores que cumprem sua jornada no período noturno, das 22 às 5, onde na prática recebem um adicional de 20% sobre o valor da hora normal. Temos também que falar para vocês que há o adicional de transferência. Adicional este pago ao funcionário transferido para a localidade diversa daquela em que foi contratado, que lhe acarreta na prática a mudança de domicílio, sendo que nesta hipótese deverá lhe ser pago no mínimo um adicional de 25% do seu salário. Há também o que conhecemos como adicional de insalubridade, sendo este devido ao trabalhador que exerce função em local e condições insalubres e pode aí na prática ser classificado como sendo de grau máximo, onde será pago ao trabalhador
o adicional de 40%. Também em grau médio, onde o empregado já receberá um adicional de 20%, além do grau mínimo, onde o percentual desse adicional será então de 10%. É certo que o cálculo deste adicional é feito com base no salário mínimo vigente à época do pagamento. Sobre este assunto aí parou uma discussão durante muito tempo, né? Se era sobre o salário do empregado ou sobre o salário mínimo, sendo que atualmente já temos sedimentado que é sobre o salário mínimo. Temos ainda o adicional de periculosidade, que é aquele adicional que é pago ao trabalhador que tem a prestação de serviço em local perigoso, que lhe confere aí o direito ao pagamento de um adicional de 30%, sendo certo aí que seu cálculo, diferentemente aí do que ocorre no adicional de insalubridade que falamos há pouco, o de periculosidade, o cálculo é feito com base no salário do empregado e não no salário mínimo. Última informação para você que nos assiste e quer sempre ser bom conhecedor dos seus direitos é sobre a impossibilidade de cumulação destes dois adicionais pelo empregado, sendo certo que na prática deverá o obreiro optar aí pelo mais vantajoso. Vejam, meus amigos, quantos detalhes há sobre a parcela que integra o salário. Por isso, cada caso deve ser sempre analisado por um especialista, observando aí a individualidade e particularidade de cada situação vivida pelo empregado. Se você gostou desse vídeo e quer mais dicas e informações sobre o direito do trabalho, confira a nossa playlist de vídeos trabalhistas em nosso canal e fique por dentro dos seus direitos. Nesta linha, nós advogados continuamos aqui à sua inteira disposição, caso necessite de um serviço especializado para fazer valer o seu direito. E não se esqueça aí de curtir e compartilhar nosso conteúdo com seus amigos, familiares e nas redes sociais. Inscreva-se no nosso canal para ficar sempre atualizado. Dúvidas e sugestões? Podem enviar pelo canal, pelo e-mail e por nossa página na web www.ggraadvogados.com.br. Até breve, um grande abraço e até a próxima.